A parábola do semeador na Bíblia. A parábola do semeador é uma história contada por Jesus, onde ele compara a palavra de Deus com uma semente. Essa semente é plantada em diferentes tipos de solo, representando corações diferentes, à beira do caminho, solo rochoso, espinhento e terra boa. Alguns corações rejeitam a mensagem, outros com dureza, só a aceitam superficialmente, alguns são distraídos por preocupações mundanas, e outros acolhem a mensagem plenamente e produzem muitos frutos. Essa história aparece nas passagens da Bíblia, em Mateus 13. Mateus 13. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se ao povo reunido na praia. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas. Porque vendo, eles não veem. E, ouvindo, não ouvem. Nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Parábolas de Jesus. As parábolas de Jesus são ensinamentos onde Nosso Senhor tratou de forma simples, objetiva e ao mesmo tempo elaborada, os temas essenciais da mensagem do Evangelho. Através de suas parábolas, Jesus ensinou acerca do amor, da graça, da misericórdia de Deus, do reino dos céus e o seu governo, do novo padrão de vida que deve caracterizar seus seguidores, a realidade de sua segunda vinda iminente e o destino final e eterno de todos os homens. As parábolas de Jesus não podem ser comparadas a nenhuma outra parábola existente, devido a tamanha originalidade e propósito. De forma geral, as parábolas de Jesus possuem uma mensagem central bastante clara acerca das coisas do reino de Deus, mas ao mesmo tempo também são muito profundas em suas aplicações. Por isso, somente os verdadeiros seguidores do Senhor Jesus podem compreendê-las plenamente. Geralmente a lista das parábolas de Jesus contém cerca de 40 parábolas.
Sem dúvida, as parábolas de Jesus Cristo são fundamentais a todo cristão verdadeiro, pois revelam a vontade e a palavra de Deus. A parábola do bom samaritano é uma história que Jesus contou para explicar sobre o amor ao próximo. Amar não é um simples sentimento, mas é uma ação que deve ser expressa em atitudes generosas. O bom samaritano era uma pessoa estranha que cuidou de alguém desconhecido, sem esperar receber nada em troca. A história do bom samaritano ela nos mostra que devemos amar a todos, sem preconceito, agindo da mesma maneira que gostaríamos que tratassem a nós mesmos. O seu significado aponta para o cuidado bondoso que devemos ter para com o outro, mesmo que essa pessoa pertença a um grupo desprezado. A parábola completa do bom samaritano. Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois, colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vai e faça o mesmo.